Olá, galera! Dando continuidade no estudo da bibliografia do concurso de Mogi das Cruzes, hoje nós vamos falar sobre a mediação pedagógica em sala de aula, de Roseli Fontana. O objetivo é mostrar a importância social da escola, do trabalho pedagógico e o papel da mediação. Para Fontana, é muito importante que o professor transforme os conhecimentos espontâneos carregados de significado em conhecimentos sistematizados. O conhecimento é algo elaborado coletivamente nas interações entre o sujeito e cabe ao profissional da educação transformar o que era espontâneo em algo sistematizado. E para ela, um professor apaixonado em dar aula, que se intriga com os modos de ensinar, ele abandona temporariamente seu lugar oficial e se transforma em um pesquisador participante do cotidiano da escola. E temos algumas palavras-chave para esse livro, que é a natureza mediadora da cognição, elaboração conceitual, produto histórico, valor condicionado ao grupo e época. Para a autora, é muito importante os conceitos. E os conceitos são produtos históricos de atividade mental utilizados para a comunicação e conhecimento, sendo indispensável a colaboração do adulto, que apresenta graus de generalidade e operações intelectuais novas para a criança, que passa a organizar seu processo de elaboração mental através do outro. E ela, através dos seus estudos, ela demonstra que ao internalizarmos as ações, papéis e funções sociais através das interações, o sujeito dirige o próprio comportamento e a autorregulação redimensiona e reorganiza a atividade mental. É uma tarefa fundamental para o professor fazer com que o desenvolvimento dos conceitos na criança aconteça. E esse desenvolvimento trata-se de uma gênese social da conceitualização na criança, que, como ela apoia em Bakhtin e Vygotsky, os dois eles denominam essa elaboração conceitual como a internalização e o diálogo das linguagens. O sujeito e o outro, eles estão o tempo todo interrelacionados na linguagem, no diálogo e na interação. E Bakhtin analisou a estrutura da enunciação da língua corrente pela interrelação do dialogismo. Para ele, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados. E Vygotsky, ao elaborar uma teoria do conhecimento, procurou a possibilidade de o homem, através de suas relações sociais, por intermédio da linguagem, se constituir e se desenvolver como sujeito. Para ela, os conceitos são produtos históricos significantes da atividade mental mobilizados para a comunicação, para o conhecimento e para a resolução de problemas. E o outro tem um grande papel na mediação da formação dos conceitos cotidianos e científicos. E ambos os conceitos, tanto o espontâneo quanto o sistematizado, articulam-se e se transformam em uma relação recíproca, pois os conceitos espontâneos, segundo Vygotsky, criam as estruturas necessárias para a evolução dos aspectos primitivos e elementares dos conceitos. Assim também são os conceitos sistematizados, que criam estruturas para o conhecimento espontâneo quanto à sistematização, a consciência e o uso deliberado de algo que é tão novo para a criança em idade escolar.
E ela descreve que, para Vygotsky, o aprendizado escolar tem um papel decisivo no desenvolvimento da elaboração conceitual e tomada de consciência pela criança de seus processos mental. Por essas e muitas outras razões, o professor deve sempre estar atualizado, ativo, ser comunicativo e paciente, pois ele é o interlocutor, o mediador da criança com o saber, mas é necessariamente o saber no âmbito escolar. Fontana, ao discorrer sobre a elaboração conceitual do campo pedagógico, analisa que essa relação ocorre de duas maneiras. Numa relação pedagógica tradicional entre o professor e a criança, né, que se relaciona com o sistema ideológico constituídos, e palavras alheias, como palavras que devem ser aprendidas independente de sua persuasão anterior, onde o professor ele fornece respostas rápidas, que segundo ela é a forma mais rápida e fácil de ensinar. Nessa relação, os alunos não são instigados a buscar o conhecimento e a se relacionar com ele. E a outra relação é o ensino não tradicional, que, segundo ela, vai falar dos conceitos científicos, que também são assumidos como conceitos verdadeiros, mas o processo através do qual são assimilados é o outro. Esse seria um processo de ensino-aprendizagem onde o conhecimento parte da criança e ela constrói com seus próprios recursos os sentidos das operações mentais e a interação com o adulto, escolar ou não, que não interfere diretamente com conceitos já elaborados. A autora vai ainda mais longe quando defende que as formas adultas de pensamentos são internalizadas pela criança ao longo de sua vida escolar. E ela segue considerando que na interação entre adulto e crianças, a relação de ensino tem finalidade imediata e é explícita aos seus participantes, pois ocupam lugares sociais diferenciados e hierarquizados, sendo a mediação do adulto deliberada com sistemas conceituais instituídos e induzindo-a a utilizar operações intelectuais dos signos e modos de dizer que são veiculados na escola. Para concluirmos, nós vamos ver que Fontana ela se apoia nas ideias de Vygotsky, né, que Vygotsky vai falar sobre um ser histórico, né, produto da interação mediado pelo uso de linguagens e de instrumentos. E também ele fala sobre desenvolvimento social, que acontece sobre a interação com o meio, e também vai falar sobre aprender para desenvolver. E ela também apoia-se em Bakhtin, que vai falar sobre o diálogo de linguagens. E o adulto é o mediador do processo de elaboração conceitual da palavra. O conhecimento é algo elaborado coletivamente nas interações entre os sujeitos e cabe ao profissional da educação transformar o que era espontâneo em sistematizado. Então, esse é o resumo, né, do nosso livro de hoje, Mediação Pedagógica em Sala de Aula, de Fontana.